A gente já esclareceu que a Neshama não é uma unidade absoluta. E a Neshama é um desses níveis. Vamos dar uma olhada aqui para a gente relembrar como funciona. Todos nós teremos sempre alguns níveis de alma. Dentro desses níveis, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, a gente tem o esquema de todo o universo, o esquema também da própria divindade, como nós conhecemos. Temos os níveis de alma, o nível aqui em SA, nosso mundo, que é Nefesh, que é aí sim é o nível mais baixo. Temos aqui nesse ponto intermediário Urua, que pegam essas 6 sefirotes. Aqui em cima nós temos a Neshama. Esses 3 níveis de alma podem e não podem estar dentro de um ser humano, é muito difícil de estar. Temos o nível de Hayá e Eridá, que são níveis que não entram no nosso corpo, são níveis externos. Esses níveis eles não entram justamente para que eles não possam ser estragados. Então a gente aqui começa a falar sobre a Neshama. A gente já esclareceu que a Neshama não é uma unidade absoluta, que a pessoa tem e pode acontecer que uma Neshama se divida em corpos diferentes. Por exemplo, no caso de Caim, ou vice-versa. A gente viu que Caim ele se dividiu em 3 pessoas. No Mitzrayim, o egípcio, ele se converteu também em Itró e também Cora, ou seja, houve uma divisão da alma e dessa parte em 3 pessoas, que na verdade foram 3 níveis de almas que foram divididos, a Nefesh, Urua e a Neshama. Pode acontecer que uma pessoa contenha nela 2 Neshamot e uma reparação única, ou seja, em uma única reencarnação ela pode ter 2 Neshamot dentro dela. E para tornar isso possível é necessário que numa dessas condições esteja faltando essas 2 questões. Ambas as almas vão vir para cá, elas têm que ter a mesma raiz. Como isso funciona? Se elas estão em nível de Neshama, elas têm lá em Neshama uma árvore sefirótica, onde vai de ali do nível de Malhut até o nível de Keter, então elas têm a mesma raiz ali dentro. Então elas vão ser da mesma sefirote, a mesma raiz de alma. Aí esse é uma das questões para as 2 Neshamotes, uma missão composta. E que a tarefa, pelo menos de uma dessas partes, não seja difícil, para que essa pessoa possa conseguir realizar ambas as tarefas e ela não fique sem como fazer isso. Então essas 2 Neshamot vêm num corpo, elas entram, uma das partes tem uma questão e a outra tem outra questão que não pode ser muito difícil. Um dos exemplos que nós temos, típico desse conceito, é Moshe Rabbeinu. Ou seja, o próprio Moshe Rabbeinu, ele vem para consertar alguma coisa. A gente já esclareceu que ele veio reparar o Avel, quando a gente fez lá exatamente a questão dessa reparação, tem que consertar alguns pontos, como abaixar a cabeça perante a presença divina, não levantar, não ficar arrogante quanto à questão de Caim, como ele fez da outra vez, e que agora, quando Moshe ele veio e reparou isso. Mas essa missão que ele fez da outra vez não era tão difícil, pois o reparo consistia em ser humilde e não faltar com respeito diante a presença divina. Então isso vai abrir o caminho para que o Moshe também estivesse cumprindo outra missão. Haja visto que essa primeira parte era muito fácil, que na verdade seria a tarefa principal da vida dele. Ou seja, ele veio para reparar o próprio Noé, ou Noa, como conhecemos. E por isso é que Noé é chamado na Torá como um homem justo e perfeito.
ele recebeu um aviso de Deus, que a humanidade ia acabar por causa da corrupção e que todos seriam exterminados por meio de um dilúvio. E que ele e a sua família somente seriam salvos em uma arca. A palavra arca em hebreu é teva. E quando ele entrou no projeto dessa teva, ele tinha que fazer os preparativos, ele devia construí-la, juntar madeira, juntar os animais, juntar comida. E para isso ele precisou de 120 anos, que foram realmente, ou seja, Deus está esperando da parte dele para ver se ele ia mudar, ou se ele mudaria o decreto do Eterno, orando a Deus e conversando com as pessoas, censurando aquilo que estava de errado nelas, de uma forma de Torá, mas Noé falhou. Ele foi listado pelos nossos sábios como um tzadik beparvá. A gente vai entender através dessa história o que é um tzadik beparvá, isto é, um sábio com um casaco de pele. Referindo-se ao exemplo daquele homem que convidou alguns amigos para sua casa, mas ele mesmo não estava em casa. Enquanto seus convidados morriam de frio porque o fogão não estava ligado, e por respeito a ele, esses amigos dele não tomaram a liberdade de acender o fogão, esperando que quando ele chegasse, ele também ia sentir frio e ele mesmo acenderia. No entanto, quando o proprietário percebeu o frio na casa, ele levou o seu casaco de pele e cobriu-se com ele e sentou-se ao lado dos seus amigos. Essa mesma atitude foi a atitude de Noé. Ele coloca o casaco, ele fica ali envolto no casaco, mas ele realmente não se preocupa de uma forma profunda com os seus convidados. A mesma coisa foi o que Moshe fez, enquanto seus convidados morriam de frio pelo fogão, não está ligado, e por respeito a ele se cobriu, ele entrou no casaco, e assim ele fez também com a arca, e não cuidou dos seus convidados. Então, assim Moshe também fez, ele entrou dentro da arca, fica protegido junto com a sua família, ele vê todos se afogando na água do dilúvio, e aí, em vez de tentar antes disso repreendê-los ou convencê-los de que um castigo divino iria, então talvez eles mudariam a sua ação, e ele podia orar por eles, ele podia lutar muito por aquela vida. Afinal, essa era a vontade de Deus. E como líder, ele devia fazer esse papel de repreender os ímpios, orar por eles e não aceitar novamente a sua morte. Isso fez com que o Taná chamasse as águas do dilúvio de Minoa, como está lá em Yeshayahu 54:9, que em hebraico está escrito assim, como a gente vai ver, Minoa. É exatamente como está escrito lá em Yeshayahu 54:9. Vamos dar uma olhada aqui. Está escrito aqui, ó, que Minoa, né? Porque isso será para mim como as águas que mei Noa. Então isso será como as águas de Noa. Veja como é chamado pelo profeta Yeshayahu, também conhecido como profeta Isaías. Então ele diz aqui que esse sistema, o Eterno fala que as águas foram as águas de Noé, ou seja, uma responsabilidade por ter acontecido aquele dilúvio. As águas de Noé, ele foi aqui a causa indireta do dilúvio, já que ele poderia ter evitado. A gente pode fazer um resumo da vida de Noé, que é, na verdade, um grande de declínio. Essa vida que ele teve, ele acabou declinando muito. Essa sua história começa com um grande título de Noé. Quando nós vamos lá, diz Ish, Noa, Ish Tzadikim Tamim. Noa era um homem justo e perfeito.
Isso está em Bereshit 6:9, que é Gênesis 6:9. Então ele continua apenas com o título de Tsadik, como vai acontecer no verso Kioterra Haiti Tsadik. Observei que tu és um justo. Isso está em Bereshit 7:2. Veja, um capítulo depois ele já não é um homem perfeito e ele é só um tzadik. Isto é, ele perde o título de Tamim. Tamim é perfeito. Mais adiante a Torá diz Vishaer ar Noa. E Noa foi deixado sozinho. Isso está lá em Bereshit, Gênesis 7:23. Isso é, sem títulos honoríficos. E a sua história termina com ele tendo o título desprezível de Vaiahel Noa Ishi Hadamah Vaskar. E ele se tornou Noé, um homem do campo. Ele plantou uma vinha e se embebedou. Começou como Ishi Tsadik e terminou como Ishi Adamah, ou seja, um homem dessa terra. Esse Adamah é que ele agora já não tinha os outros títulos e durante todo esse processo do dilúvio, que ele não soube trabalhar, em amar o próximo e viver uma vida mais para o seu próximo do que para ele mesmo, ele foi perdendo então todos esses títulos por causa dessas situações que foram geradas na vida dele. Já Moshe Rabbeinu, ele nasceu circuncidado, como Noé, e foi colocado nas águas do Nilo, em uma teva também. Vejam, é também uma arca. Moisés é chamado na própria Torá de teva, ou seja, uma arca, né? O mesmo que Noé. Ele viveu 120 anos, que é exatamente para reparar os 120 anos que Noé construiu a arca, sem se preocupar com as outras pessoas. E é por isso também que Moshe era gago. Como ele mesmo é chamado de Aral Sefatai, ou boca coberta, no entanto, não é entendido porque essa não é a definição de uma pessoa que gagueja. A verdadeira explicação é que, como Moshe em sua vida anterior como Noa, ele fechou a boca porque não repreendeu ninguém. É por isso que ele se chamava Aral Shafatai, cuja missão agora será falar, orientar e reprovar as pessoas e seus vizinhos, todos aqueles que estavam em volta dele. Moshe, por sua vez, viverá 120 anos ajudando os outros. Por isso, no início da sua história, a Torá relata 3 fatos que aconteceram com ele. Ele viu um egípcio que maltratou um hebreu. Ele separa 2 hebreus, Datã e Abirã, lutando entre si. Ele testemunhou a briga entre os pastores medianitas e as filhas de Tró. Em todos os casos, Moshe interveio para ajudar. Na briga entre um gentio e um hebreu, e também entre 2 hebreus quando brigava, e mesmo quando eram os gentios que brigavam. Ele era muito prestativo. E ele não se importava de que nacionalidade, nem qual religião eram as pessoas. Ele sabia que tudo vinha de Deus e que o papel dele era sempre fazer o melhor por todas as pessoas. E tudo isso vai se manifestar em maior escala quando ele foi o salvador de Israel, defendendo-os e salvando-os de muitos males, reparando assim a apatia que demonstrou sendo Noa, que é exatamente simbolizado pelo fato de Noé ter sido salvo com os pés já na água. Todo mundo conhece esse midrashim. Diz que quando as águas começaram a cair, o Noa, ele estava ainda fora da arca, então ele correu e fechou a porta da arca. E Moshe que dividiu as águas, isto é, ele remove as águas, removendo os lados e passando no meio, que simboliza a árvore sefirótica, ou seja, o lado esquerdo sendo organizado, uma parede do mar de junco sendo levantada, e o lado direito sendo levantado, e todas as pessoas passando pelo caminho do meio. Então ele salvou toda aquela cidade,
os judeus, também os egípcios, o Erev Rav, que estava misturado, porque ele sabia agora, como grande mestre, organizar o estudo de Torá e toda a sabedoria da Torá dentro do coração das pessoas. E ele fez isso tudo com muita oração, e censurando o povo, mostrando o caminho verdadeiro que eles deveriam ter, para ter um verdadeiro coração. Porque para que nós possamos nos achegar ao eterno, nós primeiro temos que amar o nosso próximo. As pessoas que estão diante de nós, as pessoas que convivem conosco, e assim por diante, a gente começa a caminhar de uma forma muito mais plena. Não existe uma forma de caminhar sem essa conotação de entender que o amor ao próximo, o amor a todas as coisas, o amor a cada minuto de vida, tudo que nós fazemos para Kadosh Baruch Hu, entendendo que Ele também é amor, Ele é verdade, e que somente Ele tem o caminho correto através da sua Torá, para que nós possamos realmente chegar à verdade da sua Torá. E aí, o verdadeiro teste dele vai vir quando o povo fez o bezerro de ouro, e todos foram condenados à morte, exatamente todos. Deus se dirige a Moshe e diz: deixa-me matá-los e tirarei de você uma nova descendência. Vamos começar do zero com você, você vai ser o primeiro homem. Essas palavras são semelhantes ao que Deus disse a Noé. Mas dessa vez Moshe respondeu: 1000 como eu irão morrer. 1000 pessoas, 1000 Moshés, ou muitos Moshés existem aí dentro. Por favor, Deus, não tire nenhum dos presentes nesse povo. Caso contrário, o Senhor também me exclua, por favor, do seu livro. Eu peço, Deus, tenha piedade, pois tenho certeza que achei graça aos seus olhos. Quando a gente vê a Torá e a gente lê de uma forma traduzida e sem o entendimento certo, a gente vê como que se o próprio Deus quisesse exterminar o povo, e Moshe agora era melhor que Hashem, ele começava a rezar, mas na verdade era o teste de Moshe. Porque da outra vez ele tinha permitido que todos os seres humanos morressem. Agora, mais uma vez, ele estava sendo testado para ver se ele deixaria de novo as pessoas morrerem. O teste não era de Deus. Deus sabia o que estava fazendo. E agora com um amor muito grande, porque agora ele tinha se consertado, conhecia a Torá, quando começou a entender que só pelo caminho de amor ao próximo e da salvação do próximo é que se pode construir uma espiritualidade. Então ele oferece a própria vida pelo seu próximo. É um nível muito grande, porque na maioria das vezes nós nem aturamos o nosso próximo. Tudo que nós fazemos um pelos outros, muitas vezes são por um interesse ou por algo totalmente fora da Torá. Os sábios dos Sod nos pedem para olharmos essas duas expressões. Veja o que as palavras apague-me, vamos dar uma olhada, em hebraico, Meheni-na, que está em Shemot 32, vamos ver aqui. Diz aqui: agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. E aqui nós temos a palavra Meheni-na, como está descrito aqui no nosso Word. Veja a palavra Meheni-na, Shemot 32, que formam as palavras Minoa e Maheni, são as letras invertidas a Ninoa, eu sou Noa. Vamos olhar aqui embaixo. Quando nós lemos aqui de trás para frente, então Aleph, Nun e Yud, Ani, eu sou Mi Noa, tá vendo? Então eu sou Noa. Quando nós olhamos de outra perspectiva, pegamos a última letra juntamente com a primeira letra, esse Yud aqui, juntamente com o Men aqui,
E aqui no meio a gente tem o nome Noa ao contrário. Então, mais uma vez tem que eu sou Noa. Mostrando, a Torá mostrando a questão da reencarnação e que ele estava consertando alguma coisa naquele momento. Ou seja, Noé, Moshe, e a gente vê Noa dentro de Moshe, implora a Deus: eu sou Noé. Eu já causei indiretamente as águas do dilúvio. Não vou deixar agora esse povo ser punido, porque eu era líder deles. Mas vou orar para que por eles, e também vou conversar com eles para eles se salvem. Nossos sábios também nos dizem que observamos que apenas 2 pessoas na história da Torá, que Deus lhe disse que eles haviam encontrado graça diante dele, que foram somente Noé e também o Moshe. Somente esses 2 conseguiram alcançar esse privilégio diante da Torá. Noé, como ele disse no versículo Bereshit 6:8, Venoa Mitzahem, e Noa achou graças. E Moshe, Deus disse que Matzatahem, você encontrou graça diante de mim. Shemote 33:12. E Ren, que é a palavra graça em hebraico, né, quando a gente lê ela de trás para frente, ela é a mesma coisa que Noa. Veja, a palavra Ren e Noa são a mesma coisa. A oração de Moshe tem efeito e ela consegue nos salvar, transportando em uma arca de nuvens, conforme a gente vai lendo a Torá, como esclarecem nossos sábios, durante os 40 anos no deserto. Nós estávamos cercados dessas nuvens protetoras, em meio de uma inundação no deserto. E fomos guiados pelo capitão Moshe Rabbeinu, que também foi que nos fornecia comida e o maná, assim como Noé fez com os animais na arca. Assim a gente vê essa força de Noa. A gente vê como toda a questão inserida aqui, os detalhes da Torá, os nomes inseridos, as questões espirituais envolvidas são muito sérias. Moshe, ao contrário de Noa, representa o homem em ascensão, como a gente viu lá atrás, que a história de Noa representa o contrário. A história dele, né, ele começa como um homem egípcio, ou seja, um homem Mitzray, e termina como Ish HaElokim, homem de Deus, neutralizando assim a queda de Noé, de Ish Tzadikim para Ish Hadamá, ou seja, o Noa começa como um homem perfeito e justo e termina como um homem simples da terra. O Moshe foi ao contrário, sendo que agora era a mesma alma, num novo elemento, numa nova história, somente para consertar a história dele mesmo. E através dos seus atos, ele mostrar para todos nós, para toda a humanidade, todos os seres humanos, como é que se conserta a alma. E Moshe, ele terminou sendo o oposto de Noa, já que Noé significa descanso, conforto. Então, qual foi a má atitude de Noé? Ele preferiu o conforto no lugar de trabalhar para convencer as pessoas. Para ele era mais fácil. Ele preferiu ficar no repouso. No entanto, Moshe significa sacador, aquele que tira, salvador. Exatamente como ele era, né? Alguém que trabalhou para nos tirar da escravidão do Egito, do mar, do deserto, da ignorância, da idolatria. Dessa forma, Moshe Rabbeinu repara com perfeição a Noa. E isso é a razão que no Taná, quando se fala sobre o neto de Moshe, diz Yonatan, filho de Gershon, filho, ao invés de dizer Moshe Rabbeinu ali, diz Menashe. Em hebraico, a diferença entre os dois nomes é que Menashe contém uma letra Nun a mais, e a Nun é a primeira letra do nome Noa, para nos mostrar assim que dentro do nome, dentro de Moshe, está Noa,
já consertado. No nome Menashe, a gente tem o próprio nome Moshe. No nome Menashe, que era o local lá na Torá que era para estar o nome Moshe, a gente tem um Nun aqui no meio, tá vendo? Que foi colocado, que representa o próprio Noa. E aí a gente vê aqui o nome Moshe e Noa junto, tá vendo? Exatamente por causa do nome. A gente já viu também em outras aulas que o Re representa Ravel, que foi a primeira reencarnação de Noa, não é? Ou de Moshe. O nome Shin, que é a segunda reencarnação dele dentro da Torá, que é Sete. O Nun, que é Noa. E o último Men, que é o próprio Moshe. Essa primeira